Direito e Literatura está de volta, símbolos e rituais, esse é o tema do programa de hoje. E aqui no estúdio, nossos convidados nos ajudam a entender mais sobre o assunto a partir da literatura. Então, o Garapon, que é um autor francês, fala da simbologia do ritual jurídico, né? Há também a questão da simbologia religiosa, e isso constrói o sacral, então nós temos a sacralização da própria justiça, mas o nosso cotidiano também é assim, enfim. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Quando a gente dá bom dia, dá boa noite, tudo isso também está envolvido. Por que precisa ter o sagrado? Quer dizer, o sagrado é aquilo que é intocável, que não pode cair. Uhum. Por que o ritual? Por que a gente dá bom dia e diz como vais? Uhum. Imagina se o cara respondesse todo o tempo. E o outro não pode responder como ele vai, ele tem que dizer, vou muito bem, o senhor. Claro. Porque é um ritual. Porque é um ritual. Veja, se não houvesse o ritual, o que aconteceria conosco? E o ritual é todo, a base dele é linguagem. Uhum. É linguagem nas suas roupagens. O que aconteceria se não houvesse esses rituais? Da linguagem direta, por exemplo. Nós comeríamos vivos. É o processo civilizatório, né? É o processo civilizatório. Quer dizer, quanto mais o civilizatório avança, me parece, mais esses rituais da relação com o outro, eles se sofisticam, eles criam riquezas, diversidades. Se a gente pensa, a corte de Luís XIV, quer dizer, em vez de comer com as mãos, vai introduzindo o talher. Quando se introduziu o guardanapo, e assim por diante, que são rituais que vão nos tirando dessa relação direta com as coisas e vamos por relações enviesadas, oblíquas. Por quê? O que é a relação direta? Porque antes de usar o guardanapo, professor, tinha um coelhinho no pé da mesa e eles limpavam a mão no pelo do coelho. Veja, do cachorro. Do cachorro, claro. Mais peludo, né? Pois é. Estavam mais sujeitos a outros também, né? A outro tipo de coisa que pudessem trazer para as mãos também, para a sua saúde. Por que os rituais funerários? Por que a gente não desfaz dos cadáveres de qualquer jeito? Em todo caso, se fizermos isso, eles vão nos assombrar. Uhum. Eles vão cobrar alguma coisa de nós. Mas quando nós olhamos esse processo civilizatório na sua forma mais contemporânea, nós também podemos pensar no ritual do Estado Islâmico matando os outros na frente da televisão. Mas isso, também. Aí o Castoriadis, vamos voltar à instituição imaginária da sociedade. Quer dizer, também tem essa violência. Que eu lia isso quando eu fazia mestrado e também. Tomando sol. Isso é um pouco de nostalgia, assim, né? Década de 80. Década de 80, eu atirado ao sol, né? Atirando casquinha de bergamota nas pessoas que passavam e lendo Castoriadis, né? Que folga, não? Esses tempos não voltam mais. E aí vem, Castoriadis diz, né, que o ritual, a questão do simbólico e do ritual. Quer dizer, o gesto do carrasco que corta a cabeça é real por excelência, mas simbólico na sua essência. Sim. Quer dizer, o que eles querem representar é muito mais forte do que o próprio... Do que o gesto. Claro. Do que o gesto. Claro. Essa é a ideia, né? Sim. A representação é absolutamente... Assustar, terror. Por que tem terror, assustar? Que é o simbólico daquilo ou da ritualística que você tem matando em praça pública. Por que cortam a cabeça do cara na praça pública? Ou nos países que cortam a mão do sujeito? Ou por que quando matam alguém nos Estados Unidos com pena de morte é filmado? As pessoas vão lá. Certo. Porque o sentido do lançar o nome do rol dos culpados, de quem é condenado, porque ele precisa purgar e avisar os outros de que aquilo tem um sentido simbólico também na sociedade.
Não. Então... É possível a gente pensar, dentro do que falava o Mário há pouco, né? Nessa sofisticação simbolizadora, né? De que na medida em que a civilização avança, digamos assim, né? Ou se sofistica, nós estamos cada vez mais distantes das coisas, estamos cada vez simbolizando mais, estamos cada vez num nível mais abstrato, né? E aí o concreto vai sendo deixado de lado, né? Ou vai adquirindo uma representação. Então, nós não temos mais esse contato da ordem do sensível, muitas vezes, a coisa da questão da sensorialidade, que vai falar o Freud no Homem Moisés, né? Mas uma intelectualidade que se impõe aí cada vez mais na compreensão desse mundo que nos cerca. Mas eu queria trazer eu estava lembrando do Chevalier, quando ele diz que nós habitamos um mundo de símbolos, mas um mundo de símbolos nos habita. Claro. Né? Quer dizer, há um mundo de símbolos dentro de nós. Então, nós não conseguimos, faz parte da natureza humana esse simbolizar, faz parte da natureza humana criar e constituir rituais. Então, desde o batismo em diante. Sim. Só para ajudar aqui, por exemplo, o Garapon, que eu falava antes, o Antoine Garapon, diz que a partir do século XVII, os palácios da justiça assumem a condição de verdadeiros templos. Claro. Inclusive no seu desenho, acentuando a separação do espaço profano da cidade, através das arquiteturas e da escadaria. Ali está o profano, aqui está o sagrado. Interessante isso, né? Aí vem toda a questão a martelada do juiz. O público se levanta quando entra os jurados ou o juiz. Quer dizer, o magistrado está sentado num local mais elevado. Claro. De um lado estão os atores, do outro lado o público. O júri separa uma cerquinha. A linguagem inacessível para a patuleia, né? Para os leigos, os brocardos, né? Aí a questão o símbolo acaba tendo um alcance maior do que a própria fala do tribunal. Ela é, digamos, performativa. Exatamente. Né? O próprio a solenidade é performativa. A sua invocação já tem o sentido, né? Mas aí tem um problema que nós vivemos hoje, me parece que uma certa concepção da democracia que vai para um nível da uniformização, né? Ao passo que todo o campo dos símbolos, dos rituais, eles demarcam diferenças. Lugares diferentes, como tu estavas descrevendo, Lênin, lugares diferentes, né? Por quê? Por que seria interessante essa demarcação de lugares diferentes? No mínimo, é o reconhecimento das disparidades. Ou seja, que o outro está num lugar, eu estou no outro. E você tem que saber o seu lugar, inclusive. Bom, de alguma mas, forma, diferentemente do modelo patriarcal, em que esses lugares eram fixos, o ganho que nós temos hoje é que esses lugares diferenciados não são fixos, se circula. Né? Aquele que no momento é o juiz, no momento seguinte ele é um cidadão comum. Né? E há o espaço da enunciação, por exemplo, os livros que vocês trouxeram, em todos eles, há esse espaço, por exemplo, da enunciação, no julgamento, né, do Joca. No julgamento é muito interessante, que né? Como se enuncia e se anuncia, e em todos os livros que vocês trouxeram, isso está muito presente, o grau de leitura que você faz a partir disso, daquele espaço, quer dizer, desse ato que às vezes é privado para o público. Na Eumênides, né? lá na Eumênides, nós vamos ter os juízes que são homens, cidadãos, que são chamados a decidir, né? A votar,
pela absolvição ou pela condenação de Orestes. No julgamento de Zé Bebelo, nós temos no meio do sertão esse grupo grande de jagunços, todos os chefes, e aí entram dentro desse círculo Joca Ramiro, Zé Bebelo e um banquinho que está sendo carregado. E esse banquinho é largado no meio desse espaço. E o Zé Bebelo, mais do que ligeiro, se senta no banco. Né? Aquele banco que era o banco destinado a quem iria julgá-lo. Claro. Né? E aí ele diz, se assentem também vocês. Até Subverteu a ordem. Subverte a ordem, até que Joca Ramírez senta no chão. Né? E no momento que ele senta no chão, então o réu joga fora o banquinho. Mas a ideia, o que está presente aí, assim, vamos conversar de igual para igual. Eu, réu, e você, juiz, nós somos homens. Uhum. Né? É essa humanidade que nos reveste igualmente. Né? E esse é o sentido que está presente no julgamento de Zé Bebelo. Em contrapartida, o personagem de Suassuna, o Dom Pedro Diniz Ferreira Quaderna, ele já está na prisão, ele já foi julgado. E ele conta as suas memórias como personagem. Né? E se trata de um movimento messiânico, né? que é uma volta de Dom Sebastião. Né? Claro. E toda essa história do reino. Uhum. Né? Esse reino que se instaura lá no sertão. Né? Essa questão aí vem a figura do rei. Né? Uhum. Quer dizer, quem é rei? Né? Que lugar é esse do rei? Nesse sentido que eu me pergunto, a lei, né? Que lugar ela ocupa na nossa democracia? Ela é um igual a nós? Ou ela tem um lugar diferente? Né? Se tem um lugar diferente, como a gente pensa isso? Eu penso que tem um lugar diferente. Né? Isso que falávamos outro dia, a autonomia do direito, ou mais do que o direito, a autonomia desta lei a qual o direito está referido. E porque se ela é interdita, ela tem um lugar específico na sociedade. Sim. Porque ela tem o poder de... Veja, hoje se discute nesse lugar do poder se precisava o pai ter mais poder. Né? Sim. Então, o pai tem que ter mais poder. Será? Ou seria diferente, que o pai também reconheça, exercendo o seu poder, que ele está submetido a um poder maior que ele, que é desta lei. Perfeito. O direito de literatura, depois continuamos, vai agora para o intervalo, na volta a discussão sobre símbolos e rituais prossegue. Próximo bloco falaremos mais sobre o papel desempenhado pelos símbolos e rituais no imaginário social e no imaginário jurídico. Nós já voltamos, não saia daí.